Fala trader, beleza? Arthur Sina falando. Vamos hoje para mais um vídeo e o assunto de hoje é confluência. Eu sei que você trader já ouviu falar muito nessa palavra, mas às vezes ainda não está muito claro para você o que é confluência, para que serve, como eu vou utilizar isso daí. E é o que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal, nesse vídeo para você, tá? Mas antes, você já sabe, se inscreva aqui no nosso canal para que você receba aí, esteja atento aos nossos conteúdos, ative o sininho, tá? Interage, curta, compartilha, comenta e espalha para geral, que eu tenho certeza que esse assunto aqui vai fazer muita diferença aí no seu operacional e no seu crescimento como trader. Valeu? Vamos nessa! Então, galera, o assunto de hoje é a confluência. Eu sei que na nossa trajetória dentro do mercado, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, e muita coisa referente à análise técnica a gente vai aprendendo com o tempo de tela. Confluência, para que serve? A confluência, galera, ela é quando você tem mais de uma confirmação para poder fazer uma entrada. Então, quando você tem aí, principalmente graficamente falando, mais de uma confirmação para que você efetue, para que você tenha certeza daquela operação, daquela visão para aquela entrada, isso aí você está buscando por confluência. E eu vou te dar aqui uma ideia do que seria uma confluência. Digamos aí que o mercado ele abriu, né? O gráfico ele foi lá em cima, voltou, foi lá em cima, voltou, e aí ele fez uma resistência e um suporte, né? Resistência e um suporte. E aí ele rompe essa resistência e volta para poder fazer um pullback e começa a entrar dentro de uma tendência. E aí o mercado ele rompe uma resistência, entra dentro de uma tendência. Então ele entrou dentro de uma tendência, a gente vai traçar uma linha de tendência. Logo na sequência o mercado ele perde essa linha de tendência, ele faz o pullback. E aí o pullback que ele volta para poder fazer é justamente no suporte que ele perdeu, e o suporte que ele perdeu, quando ele perde, o suporte que é perdido, ele vira resistência. Então quando ele vai para poder fazer um pullback, ele faz um pullback no suporte, que agora é resistência. Essa resistência ela está coincidindo com a linha de tendência de alta ou com o canal. E aí você vê que a região onde passa a linha de tendência de alta e a região do suporte, que agora virou resistência, ela está batendo, está coincidindo no mesmo local. E aí você tem ali uma confluência, onde você tem uma confirmação de um rompimento de um canal ou de uma LTA, e você também tem a confirmação que é o mesmo ponto de entrada, é o mesmo preço, onde também teve ali o rompimento de um suporte. Logo mais, quando você tira o zoom do gráfico, você vê que lá atrás existe uma outra região de suporte e resistência que passa naquela mesma linha de preço que o mercado ele está voltando para poder fazer um teste e aí talvez virar um movimento. E aí onde você quer fazer a entrada, né, do seu preço, seja comprado ou seja vendido, você tem essas confirmações. Então, quando você pensa em fazer entrada, você fala assim, poxa, vou fazer entrada porque ele vai subir e vai descer novamente. Então, quando ele subir, eu vou pensar em vender para poder ele cair. Mas o que me confirma se ele vai subir e cair novamente? Quando ele rompeu o suporte aqui era aqui em cima virou resistência. E agora o preço vai bater na resistência e quando o preço toca na resistência, a tendência é ele fazer o quê? A cair. Bater na resistência e cair. Então eu tenho essa confirmação. Opa, ele vai bater na resistência e vai cair. Então quando ele tocar lá, eu vou querer fazer uma venda para poder cair. Essa região onde você quer fazer uma venda, que seria uma resistência, você já tem uma linha de um canal, uma LTA traçada. Essa linha, ela passa justamente naquele preço onde ele vai fazer o teste para poder voltar a cair. Então você tem a confirmação de uma linha de resistência, que era suporte, e aquele mesmo preço, um canal passando por ali. E aí, naquele mesmo preço, você vai ver que lá atrás teve um topo, né, que fez uma região de suporte e resistência, e aquela linha passa ali. Então, aí, quando você tem mais de duas confirmações para aquela entrada,
você tem uma confluência. Então, confluências são mais de uma ou duas ou três confirmações a favor da sua entrada. Seja ela regiões de suporte e resistências, linhas de canais ou até mesmo alvos de Fibonacci. Então, se tudo isso que eu falei, né, você tem uma entrada, que você tem uma confirmação de um suporte, de uma linha de canal, né, de um topo e um fundo lá de trás que passa naquela região de preço, e logo na sequência você tem uma projeção de um pivô, né, e onde aquela região está coincidindo com algum tipo de alvo, você tem mais uma confirmação. Tá? Então a confluência ela serve aí para que a gente busque mais de uma ou duas confirmações para aquela nossa entrada, seja ela no gráfico ou seja ela até mesmo no próprio fluxo, beleza? Então isso daí vai fazer com que você faça as suas entradas com a maior probabilidade delas serem vencedoras. Valeu? Então, galera, finalizamos aqui com mais um vídeo. Fica ligado aí nos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vem muito assunto interessante para vocês e que com certeza vai te ajudar a evoluir como trader. Valeu? Tamo junto, até a próxima!